Quando nós vemos tantas coisas ruins no mundo e surgem dúvidas sobre a criação, é bom lembrar do que Deus diz em Gênesis capítulo 1, após cada etapa da criação. E viu Deus que era bom. Depois de ter criado o homem, o adjetivo muito foi acrescentado. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Mas o que pode existir de bom em coisas como coronavírus e também outros vírus e bactérias que causam tantas doenças? Muita coisa. Quando você pergunta a razão de Deus criar o coronavírus, certamente traz em mente as mortes que ele está causando numa epidemia que se alastra pelo mundo e traz impacto negativo até na economia de muitos países. Seria como perguntar por que são fabricadas facas de cozinha se elas já mataram tanta gente, ou por que temos eletricidade em casa, considerando os muitos que morreram eletrocutados. Perguntas assim são feitas por pessoas que não conseguem enxergar, como dizem os americanos, the big picture, ou o panorama completo. Talvez você devesse perguntar, por que só agora esse vírus apareceu e mostrou a sua malignidade? Esta pergunta pode também ser feita em conjunto com outras, do tipo, por que existem psicopatas, homens-bomba, assassinos em série? Assim como um vírus que surge do nada, esses criminosos podem viver toda uma vida no anonimato até virem a ocupar as primeiras páginas dos jornais por conta de um crime hediondo. Começando a resposta pelos seres humanos, Deus criou o homem e colocou nele o selo de qualidade, como tem os produtos que saem de fábrica depois de passarem por uma rigorosa inspeção. Deus carimbou em Adão o selo muito bom. E enquanto eu crio essa mensagem, eu penso no meu notebook, no qual eu precisei reinstalar o Windows todo, e agora o touchpad não funciona. O lugarzinho do mouse com o dedo ali não funciona. Falta nele algum driver. Mas no caso de Adão, ele foi criado com todos os drivers e possibilidades, inclusive a de se sujeitar de livre e espontânea vontade ao seu Criador, ou se rebelar, que foi o que infelizmente aconteceu. Quando você entende isso, entende também que o psicopata, o homem-bomba, o serial killer, do meu exemplo, não são uma criação de Deus no seu estado original. Eles surgiram em razão de uma mutação maligna ocorrida no protótipo. Quem trabalha na indústria de alimentos sabe o problema que é quando uma mutação acontece na máquina de embalamento, uma mutação, um defeito. Uma peça torta, um parafuso solto, faz com que toda uma produção de biscoitos saia em migalhas, ou os enlatados venham ao mundo totalmente amassados. A mutação, quando ocorreu em Adão, quando pecou, ela passou a todos os homens por uma razão bem simples. Nenhum de nós foi criado diretamente por Deus como Adão antes de pecar. Nós somos meros produtos da máquina adâmica, da qual saíram todos os seres esmigalhados como os biscoitos, ou amassados como as latas de ervilha. Quando eu digo Deus me criou, isso não é tecnicamente correto, pois todos os seres humanos nasceram do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. João 1, versículo 13. Apenas Adão e os anjos foram criados um a um diretamente por Deus. O vírus que causou essa mutação, a Bíblia chama de pecado. O ato de rebelião original praticado por Adão e Eva no jardim do Éden, quando acreditaram na mentira da serpente que disse, sereis como Deus, Gênesis 3:5. Assim como acontece com um gene mutante que transmite os seus defeitos para seus descendentes, hoje todos nós somos herdeiros daquele pecado que primeiro contaminou nossos ancestrais e foi saltando ao longo da espécie humana. E nem adianta você dizer que é diferente de outros pecadores, como o psicopata, ou terrorista, ou o serial killer, porque nós somos todos farinha do mesmo saco. Ou, se preferir, bolachas e latas da mesma máquina de embalar. Para alguns, apenas não surgiu a ocasião que faz o ladrão. A menos que você duvide do que o Senhor Jesus disse e depois o apóstolo Paulo escreveu, porque do coração procedem
os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essas passagens estão em Mateus 15, 19, Romanos 9, 3, e 10 a 18, e esse somos eu e você, no nosso estado original. A semelhança do pecado que todos herdaram de Adão, uma infecção por vírus é também herdada de alguém contaminado. Às vezes um vírus nativo de um animal, no qual não causa qualquer enfermidade, salta do bicho para o humano. E acredita-se que esse coronavírus tenha vindo de um animal como a cobra, o morcego, ou até um bichinho que eu não sei o nome, que é parecido com um tatuzinho. E aí ele foi assim que a virulência do pecado também saltou para fora dos seres humanos e infectou também toda a criação, inclusive os vírus e bactérias. Os seres vivos não pecaram na origem, mas sofrem até hoje as consequências do pecado que contaminou a criação. Por isso Paulo escreve aos Romanos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 19 e 23. Portanto, toda a criação, inclusive vegetais, tudo que você vê à sua volta, ficou contaminado pelo vírus do pecado. Então, partindo do princípio de que Deus criou tudo bom, o que inclui cobras, vírus, bactérias, morcegos e o próprio ser humano, mas o pecado arruinou essa criação original, causando mutações, neste ponto você perguntaria como perguntou, em que os vírus e bactérias poderiam ter sido bons quando foram criados? A resposta é porque a vida é algo tão complexo que depende dos vírus, bactérias e outras coisas que dão febre só de pensar. Nós que não entendemos. Não faz muito tempo, os médicos orientavam os pais a não deixarem seus filhos brincar com terra. Deviam lavar bem as mãos antes de comer. Agora, a medicina descobriu que as crianças que brincam com terra têm menor propensão a problemas pulmonares, como bronquite, asma, essas coisas, por terem criado resistência a toda uma gama de bactérias. A lição disso é que nós não podemos chegar a conclusões definitivas, porque o nosso conhecimento é e sempre será limitado. Alguém uma vez escreveu, a ciência caminha de funeral em funeral, ou seja, o que há 100 anos era ciência, hoje está enterrado debaixo de novas descobertas. A coleção Tesouro da Juventude, edição do ano do meu nascimento, 1955, que eu ganhei do meu pai, hoje só serve para o leitor rir da ingenuidade dos cientistas da época. Até a tabela periódica, que tem hoje 118 elementos, tinha 101. Não que esses elementos não existissem, eles apenas não tinham sido descobertos. É por isso que o nosso conhecimento parcial nunca irá produzir conclusões definitivas. Eu costumo dizer que o ateu, que acredita na teoria da evolução, é muito apressado em querer concluir que Deus não existe usando um cérebro que ele crê estar evoluindo. O melhor seria ele aguardar mais alguns bilhões de anos para ter um cérebro mais evoluído antes de tirar essas conclusões. Então, vírus e bactérias não são todos malignos, pelo contrário, muitos são até bastante úteis, e nós já sabemos disso, mas eu arriscaria dizer que todos são benignos em sua concepção original.
Nós é que ainda não descobrimos para que eles servem, porque estamos olhando para as carcaças de um ferro velho sem nunca ter visto aqueles carros quando saíram da fábrica. As células humanas constituem apenas 43% da contagem total de células do corpo. O resto são micro-organismos, os quais chamamos de bioma. Agora que você descobriu que menos da metade da massa do seu corpo é realmente seu corpo e poderá culpar o bioma pelo excesso de peso, pode parar o regime. Mas é melhor não tentar se livrar desses bichinhos para perder peso, porque o efeito seria o mesmo que convidar os amigos para ir ao bar, beber suco de cevada, fazer tintim com refresco de vinho, ou de uva, não é melhor? E tentar vender trigo e leite em fatias. Todos esses alimentos, cerveja, vinho, pão e queijo, só podem ser produzidos com a parceria que nós firmamos com as bactérias há milhares de anos atrás. Em anos recentes, nós passamos até a tomar concentrados de bactérias para equilibrar as funções do organismo, pois a medicina descobriu que muitas doenças são causadas não pelas bactérias, mas pela ausência das bactérias no nosso organismo. Então eu não tenho medo de afirmar que Deus criou tudo bom, inclusive as bactérias, ainda que algumas tenham se transformado em ovelhas negras da família e passaram a agir como psicopatas que só pensam em matar e destruir. E os vírus? Bem, o Dr. Google me explicou que, ao contrário das bactérias que nascem, se reproduzem e morrem, os vírus não são considerados seres vivos pela ciência, e sim venenos ou toxinas, que é de onde deriva o seu nome. Um vírus precisa de uma célula viva para ser ativado e agir, já que ele não tem vida em si mesmo. Os cientistas acreditam que eles fazem parte das muitas variáveis que possibilitam a existência de vida no planeta. Se alguma sonda que pousou em Marte enviar a notícia de que foram descobertos vírus no planeta, a ciência dará pulos de alegria, pois os vírus fazem parte da complexa estrutura que possibilita a vida e a variedade das espécies. Se você acha estranho eu dizer isto, é só pesquisar sobre terapia genética ou geneterapia, uma nova área da medicina que começou a ser desenvolvida a partir dos anos 80, com a descoberta na área da genética, as descobertas na área da genética, e nos anos 90 passou a ser aplicada no tratamento de doenças congênitas. Essa terapia consiste num tratamento que utiliza um vírus para causar uma mutação no gene deficiente e curar essa deficiência. A descrição que eu encontrei na web é esta: certos vírus são frequentemente usados como vetores porque podem entregar o novo gene infectando a célula. Os vírus são modificados para não causar doenças quando usados em pessoas. Alguns tipos de vírus, como os retrovírus, integram o seu material genético, incluindo o novo gene, em um cromossomo na célula humana, fecha aspas. Me pergunta o que eu entendi tudo isso. Mas se você me ouviu falar em retrovírus e arrepiou, deve ser por saber que um retrovírus é o causador da terrível AIDS. Mas veja que o vilão é também mocinho, porque ele salva vidas. E ainda que não compreendamos toda a utilidade dos vírus, isso é porque só lemos a edição do Tesouro da Juventude do século XXI. O que será que trarão as edições dos séculos 22, 23, 24, etc. Agora vem a melhor parte, que poderá ajudar na resposta à sua pergunta: por que Deus criou o coronavírus? Isto porque até aqui só expliquei como um vírus que foi degenerado pelo pecado pode curar um organismo humano igualmente degenerado pelo pecado, o vírus que deformou a criação. Mas qual teria sido a utilidade original dos vírus que Deus disse serem bons? Se nós descobrimos que eu e você e toda a vida na Terra não seria possível sem as bactérias, alguns cientistas hoje acreditam que os vírus também fazem parte dessa equação. Eles seriam os responsáveis pelas mutações genéticas que permitiram a existência de uma variedade enorme de animais que descenderam de um único par saído da Arca de Noé. Foi a partir de um casal de cães ancestrais da família Canidae que vieram os lobos, as raposas, os chacais, o cãozinho de enfeite da madame, todos os cachorrinhos. Uns configurados para viver no gelo do Ártico,
outros nas areias escaldantes do Saara. Dos felinos vieram os tigres, onças, panteras, os gatinhos dos vídeos do seu celular, todos eles. Para poder causar tamanhas mutações genéticas, e não estamos falando aqui de cruzamentos para a formação de uma variedade de raças como cães, alguns cientistas já admitem que os vírus foram os agentes de interferência no genoma desses animais para torná-los aptos a sobreviver em diferentes condições. Se você acompanhou o noticiário sobre o coronavírus, saberá que ele pode ter se originado em animais, porque este que agora saltou para os homens era da mesma família de outros coronavírus que causaram doenças no passado e vieram de animais como alpacas, vacas, camelos, morcegos, tudo isso nos últimos 60 anos, já se sabe disso. Este coronavírus que está por aí é apenas mais um, que ficou quietinho todo esse tempo porque nos animais em que ele se hospedava não causava nenhum mal. E o que ele estava fazendo no animal? Pergunta a Noé. Ele vai responder, eu acabei de dizer. Mas como desgraça pouco é bobagem, toda epidemia causada por um vírus vem acompanhada de uma epidemia de desinformação viral. É em tempos assim que você passa a receber dezenas de mensagens dizendo que a garrafada que o Zé do Boteco faz mata coronavírus, AIDS e unha encravada. Pois ele põe só uma cobra na garrafa de pinga e ele põe também morcego para curar. A epidemia de desinformação pega carona no terror que as pessoas têm de ficarem doentes e morrerem, sem perceberem que elas já estão contaminadas por uma epidemia muito mais antiga e mais grave que as levará à morte. Todos estão contaminados pelo pecado. Hoje pode ter até gente disposta a beber pinga com morcego, mas curiosamente são poucos os que se dispõem a aceitar a vacina que Deus oferece para o vírus do pecado, o sangue de Jesus. Essa vacina nós recebemos por fé, quando cremos que na cruz ele morreu por todos para levar sobre si os pecados daqueles que creram e creriam nele. E você, já foi vacinado com essa vacina contra o pecado? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tudo em Romanos 5, 1 João 1 e João 3. Portanto, se você está apavorado com a possibilidade de morrer vítima deste ou de outro vírus, lembre-se de que os seus dias aqui na Terra podem terminar a qualquer momento. Se não for por uma infecção, pode ser por outra doença, acidente, velhice. Então tenha em mente que o coronavírus não é o seu maior problema, não. Ao falar do juízo que paira sobre todo ser humano, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, que é Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28.